Nós invocamos Teu santo e bendito nome. Espírito Santo, revela a nós, Senhor. Nós nos entregamos a Ti, com temor e tremor. Aquieta, Senhor Deus, a nossa alma. Torna-nos sensíveis à doce voz do Espírito Santo. Unge-nos, Senhor. Trabalha, Senhor Deus, conosco. E que a Tua doce e santa palavra penetre os nossos corações, trazendo a vida abundante que Cristo Jesus prometeu. Em nome de Jesus nós suplicamos. Amém, Senhor. Amém. Volta e meia nós ouvimos no noticiário pessoas sendo guiadas pelo GPS, caindo em lugares, sofrendo ataques e até morte. Eu não sei se você já teve essa experiência de depender do GPS e se perder. O tema da nossa ministração hoje é sem direção. Sem direção. Eu trouxe aqui essa plaquinha, mostra uma direção. Mesmo virando, nós vamos ver que o sentido é o mesmo. Muitas vezes no nosso caminhar, nós temos clareza, nós sabemos o caminho a ser seguido. Outras vezes, nós nos perdemos. Pensamos que a direção é essa, mas parece que a direção é essa. E aí então ficamos confusos. Chegamos até ter um certo desespero interior. O que fazer? O que fazer? Nos sentimos sem direção. Esses momentos eu creio que são dos momentos mais importantes em nossas vidas. Porque aquilo que decidirmos vai determinar os passos e o nosso futuro. O que Jesus fez logo após ressuscitar? Nós vamos ver aqui uma história de uma das primeiras coisas que Jesus fez. E eu fiquei imaginando assim, se eu, depois de um tempo, digamos em coma, voltasse novamente à realidade, à vida, e eu fiquei pensando, o que será que eu iria fazer? Não é? Ia até os familiares abraçar, não é? Tantas coisas, não é? Alguém aqui podia pensar, eu iria no restaurante. O que Jesus fez? Essa história é conhecida e eu quero, através dessa história, eu quero mostrar o que nós devemos fazer
quando estamos sem direção, ou sem saber qual direção, o que fazer da vida. E essa situação nós enfrentamos desde pequenos, vem a adolescência, depois chega o tempo de decidir o que nós vamos querer ser na vida. E muitas pressões, né? A pressão do mundo é: você tem que fazer uma faculdade, você tem que se formar. E nós não paramos para ouvir de Deus qual a direção que Ele tem para nós. Depois vem a decisão de casar, a decisão de ter filhos, decisão do emprego. Depois vem a aposentadoria. Alguns de nós aqui estamos aposentados já, não é? E muitas vezes a pessoa fica: quando eu me aposentar, eu vou aproveitar para dormir bastante. Aí a gente se aposenta, 3 horas da manhã a gente está acordado, não é? São as ironias do mundo, da vida. O que fazer? Eu creio de todo o meu coração. Deus me trouxe, Deus te trouxe até este lugar nesta manhã, porque Deus quer falar com você. E essa história nós encontramos em Lucas, capítulo 24. Eu quero convidar você a abrir e nós vamos caminhando um pouco. Certamente você já conhece essa história. Jesus morreu, foi sepultado, e aqui essa história, terceiro dia, Jesus ressuscitou e vai acontecer esse fato. A partir do verso de número 13, 2 discípulos de Jesus, então 2 seguidores, 2 pessoas que acompanharam Jesus em todos os seus feitos, estão vivendo uma situação difícil. Assim como Pedro, mais tarde, vai chegar aos seus companheiros e vai dizer: vou pescar. Vou voltar a fazer aquilo que eu fazia antes, porque está sem direção. Vamos ver como estavam esses 2 discípulos. Verso 13 diz: naquele mesmo dia, ou seja, no dia da ressurreição, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, cerca de 12 quilômetros, uma cidade, uma vilazinha, um lugarejo próximo a Jerusalém. Eles iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, ou seja, eles estavam conversando acerca da morte, da crucificação de Cristo Jesus. Aquilo era muito vivo dentro do coração deles. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Que coisa interessante. Foi uma das primeiras coisas que Cristo Jesus fez depois de ressuscitar. Aqueles 2 discípulos, retornando para a sua aldeia, para a sua cidadezinha, Jesus se coloca ali com eles. Isso me traz muita alegria. Jesus sempre está caminhando conosco. Sempre. O verso 16 fala: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, o primeiro ponto que a gente vê aqui é: os discípulos estavam cegos espiritualmente. Eles eram discípulos de Jesus, acompanharam Jesus, viram tudo o que aconteceu. Jesus se coloca do lado deles, mas eles não conseguem ver que é Jesus. Queridos, nesses momentos de caminhar sem direção,
a gente perde a visão das coisas. A gente até sabe, eles sabiam quem era Jesus, eles conheciam Jesus, mas eles não conseguiram reconhecer Jesus. E quando estamos caminhando sem direção, mesmo consciente de que o nosso Emanuel, Deus presente, a gente não percebe. Parece que o mundo vai acabar. Eles estavam impedidos de reconhecer. Eles estavam caminhando, conversando sobre a crucificação. Jesus se aproxima deles, se coloca junto deles, e eles estão cegos, não conseguem ver a Jesus. Por pior que seja a situação que você esteja passando, eu quero dizer que Jesus está próximo a você. Ah, mas eu não estou vendo. Eles também não estavam vendo. Ah, mas por que está acontecendo isso? Deus tem um plano, um propósito. Ele sempre esteve e sempre estará no controle de tudo. Então eles estavam cegos. O segundo ponto é, eles estavam tristes. O verso 17 diz: então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? Eles pararam entristecidos. No padrão do mundo de hoje, a gente chamaria Jesus de um abelhudo. O que tem que ver com isso? O que vem se intrometer aqui? Não é? E Jesus ainda pergunta para eles: por que vocês estão aí preocupados? O que vocês estão conversando? Jesus, ele entra a fazer parte da caminhada desses dois. São tantas as coisas, amados, que diariamente Jesus faz para chamar a nossa atenção e muitas vezes não percebemos. Muitas vezes nem nos damos conta de que é Deus falando comigo, é Deus me dando a resposta. Mas muitas vezes a gente insiste por estarmos cegos. E nesses momentos não tem como falar que não ficamos tristes, porque ficamos, sim ou não? Nos entristecemos, ficamos aflitos, preocupados. E agora, o que eu vou fazer? Qual direção tomar? Qual atitude? Eles estavam tristes. E aqui vai falar o nome de um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele ficou indignado. Escuta, você também está vindo lá de Jerusalém, estavam no mesmo caminho. E você não sabe o que aconteceu? Quantas vezes nós fazemos assim, amados? Quantas vezes nós chegamos para Deus: Deus, o Senhor não sabe o que está acontecendo comigo? Olha a minha situação. Deus sabe tudo, Ele é onisciente, Ele conhece tudo. Ele sabe exatamente o momento que você acordou nesta manhã. Ele sabe o café, o pãozinho que você comeu. Ele sabe o momento que você saiu da sua casa para chegar até aqui. E Ele é o único que sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Nós não sabemos, mas nós insistimos em falar para Ele: por que comigo, Senhor? Olha, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Eita, pessoas, eles estão falando com Jesus, aquele que foi crucificado, e estão falando para Jesus: por acaso você não sabe o que está acontecendo? Houve um tumulto, uma agitação ali em Jerusalém, se tornou conhecido para todos, era notícia. Mas tem um ali que não sabe o que está acontecendo.
Você já viu aquela criança que ganha aquele brinquedo de colocar a bolinha no lugar da bolinha, o triângulo, sabe? E a gente fica olhando de perto ali e a criança não consegue. E a gente pensa, mas é tão fácil, né? Para a gente, para a criança não. Eu vejo Deus olhando para nós. E Deus querendo vir e falar, olha, esse daqui é quadrado, coloca aqui. E a gente insistindo, né? E enfia meio de atravessado. Já viu a criança? Ela tenta. E muitas vezes nós somos assim para com o Pai. Ele está ali. Ele está querendo participar da nossa vida, do nosso dia a dia. Ele quer se relacionar conosco. Ele quer conversar conosco. E a gente olha para ele e fala, o senhor não está vendo a situação? Não sabe o que está acontecendo comigo? E eles estão tristes. O verso 19 diz, ele lhes perguntou, quais? Jesus perguntou para que coisa? Quais coisas que vocês estão falando? Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Explicaram o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Eles estão contando para Jesus a história de Jesus. Não, assim, a gente muitas vezes fica tão espiritual que a gente quer contar para Deus o que Deus tem que fazer. A gente quer ensinar a Deus. Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. A esperança desses dois discípulos de Jesus acabou. Findaram-se as expectativas. Eles tinham no coração aquele Jesus que crucificaram, estão falando isso para Jesus. Nós esperávamos que ele viesse redimir, que ele fosse o Messias, que viesse tirar o povo da escravidão, agora do Império Romano. Mas olha tudo o que aconteceu. Ele está morto. Verso 22, é verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então, eles estavam ali com os discípulos, as mulheres tiveram aquele encontro com Cristo Jesus ressurreto, os anjos perguntaram, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão buscando no lugar de mortos aquele que está vivo. Vá, conta para eles. Então, na reunião ali, a portas fechadas, com medo, os discípulos do Senhor Jesus estavam. E aquelas mulheres, então, testemunham. E esses dois discípulos estão ali juntos. Mas não acreditaram. Normalmente, nós atribuímos a Tomé como sendo o único incrédulo da história, que quis ver e tocar Jesus, mas todos eles não acreditaram, ou nenhum deles acreditou. Jesus, então, responde a eles. Então lhes disse Jesus, verso 25, ó nécios, doidos, loucos,
tardos em entender, tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Tudo está se cumprindo. Você crê nisso? Tudo na sua vida está se cumprindo. Talvez você não entenda, talvez você não consiga discernir, talvez você não veja Deus agindo, mas Ele está agindo na sua vida. Talvez precisemos nessa manhã ouvir essas palavras de Jesus, necios, tardos de coração. Vocês estão demorando para crer, está tudo escrito. Quando nós ouvimos nos noticiários acerca dos acontecimentos dos nossos dias, muitos crentes têm ficado alarmados. Queridos, tudo está escrito, tudo está se cumprindo, o fim está próximo. E aí Jesus vai pregar para eles. Eles não sabem que é Jesus, mas Jesus vai pregar para ele. Verso 26, porventura não convinha que o Cristo é ungido no português e Messias no hebraico, convinha que o Messias, Cristo, padecesse e entrasse na sua glória? A visão que aquele povo tinha, o povo judeu, do Messias esperado, é que ele viria para reinar segundo o padrão humano, assumindo ali como o rei Davi o trono, libertando o povo do Império Romano. Mas Jesus veio para muito mais que isso. Jesus veio para nos libertar do império das trevas, do poder de Satanás, do poder do pecado que aprisiona-nos. Você sabe o que eu estou falando. É aquela luta que você está vivendo diariamente, você não consegue se livrar dela. Eu tenho uma triste e uma boa notícia: você não vai conseguir nunca. Jesus vai te dar essa libertação. Não é a sua força, não é a sua vontade, é Cristo Jesus. É Ele que tem esse poder sobrenatural, porque Ele veio, Ele venceu, Ele não está mais morto. Os dois discípulos tinham a expectativa e a convicção e a certeza de que Jesus morreu e está sepultado. Mas Jesus está ressurreto, Ele venceu. A gente tenta correr esta corrida da vida com as nossas forças, nós nos cansamos, nós nos desanimamos, nós nos frustramos. Mas quando nós entendemos e falamos: Jesus, assume o controle, tudo muda. Não é a minha força, não é a tua força, mas é o poder que há no nome de Jesus, é o poder que há no sangue de Jesus. Imaginemos você no controle, na direção, no volante do carro da sua vida. E muitas pessoas fazem assim. Algumas nem deixam Jesus entrar na sua vida. Outras convidam Jesus para entrar, mas deixam Jesus como passageiro. Jesus está ali, mas quem dirige sou eu. As decisões são minhas. É dia de colocarmos o pé no freio, sair do volante e falar: Jesus, assume, e confiar nele. Assume, Senhor. Então Jesus vai pregar para esses dois discípulos. E a pregação de Jesus nada mais é do que Ele próprio. Toda a Bíblia aponta para Jesus. Tudo é Jesus. Verso 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes
o que a seu respeito, a respeito do próprio Jesus, constava em todas as Escrituras. Todas as Escrituras, toda a Bíblia aponta para quem? Para Jesus. E esse Jesus está ao lado deles, está pregando para eles. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Jesus acabou de pregar para eles e Jesus ia seguir viagem. Eu quero fazer uma aplicação aqui. Cuidado. Jesus muitas vezes faz menção de passar adiante, esperando que a gente convide ele para ficar. E muitas vezes a gente aprende as coisas, né? Eu vi a mensagem, eu aprendi, então até aqui tudo bem, eu já sei. E deixa Jesus ir embora, o Espírito Santo ir embora, eu já sei pregar, eu já sei cantar, eu já sei orar, eu já sei evangelizar, eu já aprendi tudo. E aí tentamos viver uma vida cristã pelas nossas forças. E o que acontece? Cansaço, desânimo, tristeza, falta de fruto. Então Jesus faz menção de ir embora, para frente. Verso 29, mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Jesus não falou, não é? Vocês não estão entendendo nada. Vocês não estão vendo que sou eu que estava na cruz, eu ressuscitei. Não. Jesus atende o pedido deles. Jesus atende o teu pedido. Mas parece que não está acontecendo nada. Aos teus olhos. Cego, triste. Mas Jesus está aí. Aqueles momentos de dor, de profunda dor, que eu creio que muitos de nós aqui, se não todos, temos passado. Alguns com a consciência clara, sabendo o que está acontecendo, outros obscurecidos. Fica conosco. Quero convidar você, lá no íntimo do seu coração, fazer esse convite para Jesus hoje. Fica comigo. Fica no meu casamento. Aleluia. Fica na minha família. Fica no meu emprego. Fica na minha escola. Fica no meu ministério. Fica comigo, Jesus. Fica comigo. E Jesus então entrou ficar com eles. Verso 30, e aconteceu que quando estavam à mesa, foram bons anfitriões, não é? Tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu aquilo que acabamos de fazer. Jesus pegou o pão, partiu e deu para eles. Nós acabamos de participar, comendo do pão, do corpo de Cristo, tomando do vinho, o sangue de Cristo, relembrando a morte, mas também relembrando a ressurreição, relembrando a primeira vinda de Cristo Jesus, mas também relembrando com uma expectativa e com uma esperança, com muito amor no coração, pelo retorno dele. O que aconteceu nesse momento? Talvez Deus te trouxe aqui para que isto aconteça nesta manhã na sua vida. Então, se eles abriram os olhos e o reconheceram, é Jesus. É Jesus. Sabe, amados, agora eu falo para alguns, aquele momento de madrugada que você tem acordado, é Jesus te acordando, porque Ele quer falar com você.
Ele quer se mostrar a você, se revelar a você. Muitas vezes você tem se virado de um lado para o outro e até reclamado, murmurado. Fala para Jesus. O que o Senhor quer, Senhor? O que o Senhor quer? Então lhes abriram os olhos. Todas as pessoas que nasceram de novo, se converteram verdadeiramente a Cristo Jesus, tiveram esse momento. Tenho acompanhado algumas pessoas, tenho aconselhado um jovem de Moçambique, através da internet, e ele fez a pergunta, eu falei para ele, nas nossas conversas, eu falei, você tem que nascer de novo. E ele já é um cristão, entre aspas, né? E aí ele perguntou, como é que eu faço para nascer de novo? Como é que eu faço para ter os olhos abertos? É só através de Jesus. João capítulo 3, aquele encontro de Jesus com Nicodemos. Queridos, hoje nós vemos muitas pessoas convencidas, mas vemos muito poucas verdadeiramente convertidas, transformadas, com uma nova mente, a metanoia, a transformação da mente. Nesse momento, os olhos deles abriram e reconheceram, é Jesus. O susto que devem ter levado, não sei. Eu me coloco no lugar deles e penso assim, que fora. Eu com o Sidney, se fosse nós dois, Sidney, você nem percebeu que era ele. O Sidney cutucando, você também não. Reconheceram quantas coisas nós queremos perguntar, quantas coisas nós queremos falar com Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. Jesus estava ali para se manifestar, para mostrar para eles que Jesus cumpriu todas as Escrituras, desde os profetas, os salmos, a lei. Jesus veio e cumpriu cabalmente todas as profecias. E Jesus se apresenta a eles. Nesta manhã, Jesus está se apresentando a nós. Ele está aqui. Ele está aqui. E Ele quer tocar os nossos olhos, abrir os nossos olhos, para que possamos vê-lo, enxergá-lo, acreditar nele, acreditar que Ele é Emanuel, Deus presente. Ele está aqui. Mas de repente Ele desapareceu. Verso 32, e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando Ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Queridos, a palavra de Deus, quando nós permitimos, quando nós ouvimos, ela queima no nosso coração, arde no nosso coração. A gente quer viver mais, a gente quer ler mais a Bíblia, quer orar mais, quer ter mais comunhão com Deus, quer louvar mais o Senhor. A gente só quer viver para Ele quando nós permitimos que Ele nos fale. E agora então eles estão vendo, é o terceiro ponto da nossa mensagem. Os olhos foram abertos. E o que eles fazem? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Coisa maravilhosa, coisa tremenda. Sabe, a pessoa que tem Cristo Jesus, que vive a experiência com Jesus, ela não vive na solidão. Ela sente a necessidade de estar com os outros irmãos. Hoje em dia,
nós ouvimos falar, e eu ouvi uma estatística de que o maior grupo de evangélicos no Brasil hoje são os desigrejados. Não sente mais a necessidade de congregar. Primeira coisa que eles fizeram, vamos lá. Nós precisamos contar para os irmãos. Sabe, você lembra quando Jesus se revelou a você, abrindo os teus olhos, e você sentiu aquela vontade de contar isso para todo mundo? Lembra disso na sua vida? Você chega na sua família, eu lembro como se fosse hoje, a minha mãe em lágrimas, não porque se converteu, mas dizendo assim para mim: nós somos nossa família dessa religião, nós não vamos mudar. Aí eu fiz uma pergunta para ela: mãe, a senhora quer que eu volte a ser como era antes? Não, Kiko. Chegando embriagado, drogado, caindo, vomitando na sala e... Quer que eu volte a ser como era antes? Ela falou: não, Kiko, não. E a gente sente esse prazer de falar de Jesus, dessa transformação maravilhosa que Jesus fez em nós. Enquanto eles estavam voltando, o que Jesus fez? Verso 36, falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles, eles disse: paz seja convosco. Assim, sumiu, desapareceu aqui, as portas fechadas, os discípulos estavam, Jesus aparece no meio deles. E o que Jesus ministra? A paz. Talvez em alguma área da sua vida você esteja sem direção, precisando de que Jesus entre, que Jesus se manifeste, que Jesus traga clareza aos seus olhos, porque hoje estão sem poder enxergar. Assim como esta seta que nós começamos falando da direção, muitas pessoas têm o desejo de ir para o céu, mas vivem com o coração aqui na terra. O desejo, a vontade é de fazer a vontade de Deus, mas só faz a própria vontade. Só existe um jeito, é deixar que Cristo Jesus entre no seu coração, é convidá-lo. Jesus, vem dar direção para a minha vida. Talvez você tenha um monte de ideias, um monte de vontades, um monte de expectativas, e você vai, mas nada preenche o teu coração. Sabe por quê? Porque Deus, Ele te criou e Ele tem a direção para a tua vida. Só Ele, ninguém mais. E temos que entender que o Deus que nós cremos, o Deus da Bíblia, Cristo Jesus, o Espírito Santo, Ele quer participar das nossas vidas em todas as áreas, em todos os momentos. Existem aqueles que para coisas grandes vão pedir a direção de Deus, mas para as outras tomam a própria decisão. Nós precisamos entender que Deus tem o desejo no coração de ter comunhão e participar diretamente e ativamente das nossas vidas, de todas as nossas decisões. Quantas decisões você poderia contar? 1, 2, 10, 100, 1000 decisões eu tomei segundo a minha cabeça e eu me dei mal. Mas eu quero viver de acordo com a vontade de Deus. A oração do Senhor Jesus
nos ensinando: seja feita a tua vontade. Podemos pensar, se não fosse a ação de Jesus na vida desses dois homens. Voltaram para a sua cidade, voltaram para os seus afazeres e tudo continuou a mesma coisa. Mas Jesus ressuscitou. E Jesus está interessado na vida daqueles dois homens, assim como Ele está interessado na minha e na tua vida. Ele quer se tornar teu amigo, mas não um amigo de tapinhas nas costas, de mensagens pelo WhatsApp. Ele quer interferir nas tuas decisões. Ele quer te dar direção que você está precisando. Quero convidar você a baixar a cabeça, fechar os olhos. Jesus, Papai, Espírito Santo, quantas vezes estamos como esses dois discípulos, fazendo as coisas, tomando as decisões, retornando a velhos hábitos. E nós precisamos tanto, Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor nos dê direção, compreensão, revelação. O Senhor está aqui. Abre os nossos olhos. Mostra para nós, Senhor, o quanto o Senhor nos ama. Prega para nós, Jesus. E assim como aqueles dois que tiveram os olhos abertos e retornaram àquele momento em que abandonaram a presença, a comunhão, nós também, Senhor, queremos viver intensamente para Ti. Fala com cada um de nós, Pai. Gera fé nos nossos corações. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria dar oportunidade, convidando aqueles que entenderam a mensagem e querem se colocar diante de Jesus nesta manhã, falando: Jesus, eu estou aqui porque eu preciso da tua direção. Quero convidar você a se levantar, sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós vamos cantar um cântico, Bem o Senhor minha vida, oferecer um cântico antigo. Para você que nunca convidou Jesus para entrar na sua vida, que você tenha a liberdade nessa manhã de falar: eu entendi a mensagem. Eu quero convidar a Ti, Jesus, para que o Senhor venha e o Senhor abra os meus olhos. Para você que já experimentou a Cristo Jesus, mas tem andado fora dos caminhos dele, e hoje você quer dizer: Jesus, eu estou aqui de volta, porque o Senhor chamou a minha atenção, eu ando sem direção e eu preciso do Senhor. Ou para você que tem andado nos caminhos do Senhor, isso não significa que muitas vezes nós ficamos sem saber qual o caminho, quais os passos a serem tomados, qual a direção. Quero também convidar você a sair do seu lugar, vir aqui e falar para Jesus isso, em oração, em abrir o coração, falar: Senhor, eu preciso que o Senhor me dê direção. Vamos todos ficar em pé, e aqueles que se sentirem chamados, venham à frente, em nome de Jesus.